Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim falar sobre alguns desafios da profissão, que é lecionar, que é ser professora. Gostaria de ter sido alertada sobre algumas coisas que eu vou falar aqui na minha escolha aí de profissão. Mas agora, vivenciando, sabendo de perto esses desafios, eu gostaria de compartilhar com você, caso você queira seguir essa profissão. É muito importante, antes da gente escolher uma profissão, a gente saber coisas daquela profissão, a gente conversar com pessoas que têm aquela profissão. Muitas vezes a gente nem tem maturidade para fazer isso quando nós vamos escolher prestar um vestibular, um curso e assim por diante. Então eu espero que te ajude e te ajude a tomar melhores decisões e decisões mais concretas e também com mais sabedoria sobre a tua profissão. Eu já fiz um vídeo falando quanto ganha um professor, então com certeza esse é um dos maiores desafios da profissão, que é não ser valorizado, e o brasileiro, infelizmente, ele não valoriza a profissão. E isso a gente vê desde os pais de alunos até os próprios alunos, em que a educação não é valorizada. Muitas vezes eles estão lá por obrigação e não entendem qual é o sentido de frequentar a escola todos os dias, qual é o sentido de estar lá aprendendo. Então, o brasileiro, os pais, os alunos e até alguns profissionais, eles não conseguem entender a real valorização, eles não conseguem entender o propósito da educação. E é claro que isso reflete no nosso dia a dia e deixa o trabalho mais difícil. Infelizmente, aqui a nota ela é muito mais valorizada do que o real aprendizado daquele aluno. Talvez pelo nosso método, pelo nosso sistema, a nota ela é mais importante do que o aluno está absorvendo. Então, a gente vê uma valorização de notas muito boas, sendo que o aluno não necessariamente aprendeu de verdade. E obviamente que isso tem vários porquês, inclusive do nosso próprio método de avaliação aqui do Brasil. Então, muitas vezes os alunos e os pais, eles vão valorizar uma nota e não a real aprendizagem. A gente se confunde e se ilude de que nós vamos lidar somente com os alunos. E isso não é verdade. Um professor, ele lida desde a direção da escola, a coordenação da escola, os alunos, todos os funcionários e mais do que isso, o professor também tem que lidar com os responsáveis daquela criança. Então, muitas vezes a gente quer fazer o nosso trabalho, mas muitas burocracias interferem no nosso trabalho. A função de um professor dentro de uma escola não será somente dar aulas. O professor faz muito mais do que isso. O professor, ele precisa participar de eventos, então, por exemplo, festa junina, reunião de pais, feira do livro, feira de ciências, e não só participar, como fazer efetivamente esses eventos acontecerem. Então, todos os eventos ocorrem dentro de uma escola por causa dos professores. Então, a gente não só dá aula, a gente participa de todas as outras coisas que envolvem a escola. Um professor não tem apenas 30 alunos dentro da sala, ele tem 30 cabeças, ele tem 30 comportamentos, ele tem 30 pessoas que convivem com outras pessoas diferentes. Então, talvez esse seja o maior desafio de um professor, que é entrar dentro de uma sala de aula planejando uma aula legal, planejando dar certo conteúdo, mas nem sempre vai ocorrer dessa maneira, porque muitas vezes os alunos têm problemas, eles precisam desabafar, ele vem tirar dúvida, ele tá chorando no meio da aula, muitas coisas acontecem em 50 minutos.
alunos. Então a gente precisa lidar com tudo que ocorre em 50 minutos com 30 pessoas diferentes dentro de uma sala. Então não é só dar aula, é dar atenção a esses alunos. É muitas vezes ter que acalmar ou ter que tirar uma dúvida de 3 aulas passadas. Então o que é planejado muitas vezes não dá para cumprir. Um professor não consegue sozinho. Isso quer dizer que sem a presença da família, sem o apoio da família, sem a família ser parceira dos professores ou da escola, fica muito difícil. Então, às vezes, na escola a gente fala uma linguagem e a família fala outra e o aluno fica no meio dessas duas convivências totalmente perdido e as coisas parecem não fazer sentido para aquele aluno. Então é muito difícil quando a família não conversa com a escola. Eu, como professora de ciências, eu preciso explicar algumas coisas na vida daquele aluno, como por exemplo, quais os efeitos da bebida, quais os efeitos do cigarro, mas muitas vezes a vivência daquele aluno é diferente disso. Então, se ele tem um pai que fuma ou que bebe, ou qualquer outro quesito aí nesse percurso, não vai fazer sentido para aquele aluno, mesmo que eu explique o que ocorre dentro do corpo, biologicamente falando, sobre aqueles quesitos. Então, o aluno, para fazer sentido para ele, ele precisa aprender na escola, mas ele precisa mais do que isso. A vivência dele familiar dentro de casa é muito mais importante em vários assuntos. O conteúdo que a gente passa, ele é absorvido diferentemente para cada pessoa. Muitas vezes um conteúdo relativo ao ano que aquele aluno está não vai fazer sentido para ele, porque depende muito mais do que ele vivenciou fora da escola. Então a escola, ela pode ser um complemento do que aquele aluno aprendeu na vida dele. Então é por isso que eu falo que referências sempre são muito importantes. A referência que aquele aluno tem fora da escola vai dar sentido para as coisas que ele aprende na escola. Então é por isso que a gente tem muitas pessoas que vão absorver os conteúdos totalmente diferente. Então não só depende do quanto o professor explica ou do como ele explica. Vai depender também do que aquele aluno teve como ensino prévio. Com certeza, quando os professores escolhem essa profissão, a gente tem aquela paixão amadora de que vai transformar o mundo através da educação, mas a gente precisa estar ciente que isso não depende somente da gente. Vai depender muito mais da estrutura daquela criança, da estrutura familiar que aquela criança tem. Então é lindo a gente pensar que gostaríamos sim de transformar o mundo através da educação, mas isso não depende só de você. E quando as coisas não dependem só de você, as coisas não vão sair como você gostaria. Então, acho que os professores, eles precisam sim ter esse desejo, mas mais do que isso, estarem cientes de que isso pode não ser uma verdade e a gente precisa se conformar muitas vezes com isso. Gostaria sim que meus alunos aprendessem o máximo possível, que eles fossem muito melhor do que eu, e acredito que muitos deles já são, mas isso não vai depender só de você, isso depende também da vontade daquele aluno, do amadurecimento daquele aluno para entender que essas coisas são muito importantes. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês reflitam sobre os desafios de um professor, tanto quanto aquelas pessoas que querem seguir essa profissão, quanto aquelas pessoas que têm um filho na escola. Então, gostaria que vocês refletissem que a escola, ela não vai fazer um milagre sozinha. Até o próximo vídeo.